mercado da vergonha. O sol queimava intensamente sobre o mercado de escravos nos planetas Ever e For. Poeira girava pelo chão e o ar estava pesado de secura. Criaturas de todas as formas e tamanhos preenchiam a movimentada praça de comércio, suas vozes se elevando em uma cacofonia de gritos, negociações e risadas. A jaula de metal tilintava de forma ominosa. Alguns prisioneiros gritavam em desespero, enquanto outros sentavam em silêncio, aguardando ansiosamente o momento em que alguém os escolheria. No entanto, no fundo da sala uma jaula permanecia isolada, fria, esquecida e estranhamente silenciosa. Dentro dele estava uma alta mulher alienígena, cuja presença era ao mesmo tempo impressionante e assombrosa. Sua pele brilhava em um tom azul claro e suave, enquanto seus braços eram robustos e musculosos. Seu corpo era grande e arredondado, uma forma que excedia as preferências da maioria das espécies. Com olhos dourados que olhavam para frente, havia uma sensação angustiante de desespero em sua expressão. Ela estava descalça, com os tornozelos cobertos por uma camada de sujeira. Suas roupas estavam esfarrapadas, agarrando-se desesperadamente ao seu corpo forte. Muito grande, murmurou um comprador enquanto passava. Feia, riu outro. Ela não vale nem 10 créditos, um comerciante zombou desdenhosamente. O leiloeiro nem se deu ao trabalho de anunciar seu preço. Ele simplesmente apontou para ela e declarou: inútil. Última que sobrou. Nenhuma oferta o dia todo. Ela não chorou. Tinha feito isso antes. Emma já tinha feito isso antes, incontáveis vezes. Uma vez, ela havia sido uma defensora orgulhosa de seu lar. Uma figura que comandava respeito e incutia medo com seu poder. Quando sua cidade caiu e seu povo foi disperso, ela se viu capturada e vendida como um mero objeto. Grande demais para a maioria das jaulas e orgulhosa demais para ser quebrada, ela se tornou o alvo de zombarias. No entanto, ela permaneceu resoluta, mantendo-se ereta com os ombros para trás e os olhos desprovidos de emoção. Dentro dela, sentia como se a esperança estivesse escorregando entre seus dedos. Mas então, tudo mudou. Uma sombra pairou sobre sua jaula, puxando-a de sua desolação. Ela olhou para cima e viu um homem parado ali. Um humano alto e silencioso, com poeira grudada em suas botas e um brilho de bondade em seus olhos. Ao contrário dos outros, sua vestimenta o destacava, sugerindo uma história diferente. Nem as vestes douradas ou armaduras chamativas o adornavam, apenas um simples casaco e luvas de trabalho resistentes. Ele permaneceu em silêncio, não pelo seu tamanho, nem pelas suas cicatrizes, mas pela sua própria essência. O leiloeiro riu ao notar a intensidade do seu olhar. Você a quer? Ele perguntou, com um toque de zombaria na voz. Ela estava ali em pé 3 longos dias, intocada e indesejada. Grande, pesado e completamente inútil, parecia pesar sobre o ar ao seu redor. No entanto, o humano permaneceu em silêncio, observando a cena com um olhar contemplativo. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e retirou uma pequena bolsa que tilintava suavemente, insinuando a promessa de algo mais. Eu a levarei, declarou. O homem, quebrando o silêncio que envolvia a multidão. Olhares se voltaram em sua direção, a descrença estampada em seus rostos. Você está brincando, exclamou alguém, incrédulo. Ela dá muito trabalho. Outra voz sibilou em concordância, ecoando o sentimento. No entanto,
O leiloeiro permaneceu impassível, seus ombros se encolhendo de forma desdenhosa. 10 créditos. É tudo o que ela vale, afirmou de forma direta. Com isso, o humano deixou cair a bolsa que estava segurando o peso do momento, pairando pesadamente no ar. Ela vale mais do que isso, declarou ele firmemente. O leiloeiro piscou em surpresa. Você quer dar um lance maior? Ele perguntou, incrédulo. O homem acenou com a cabeça, resoluto. Porque ela não é um objeto. Ela é uma pessoa. O riso irrompeu da multidão. Um coro de zombarias, tontos. No entanto, a mulher permaneceu imóvel, sua expressão indecifrável. Ela acreditava que era apenas mais um jogo, mais uma cruel armadilha feita às suas custas. O humano deu um passo mais perto e cuidadosamente abriu sua jaula. Ela permaneceu parada sem se atrever a se mover. Com uma lentidão deliberada, ele tirou o casaco e o colocou suavemente sobre os ombros dela. Ela estremeceu com o toque inesperado, mas ele não a agarrou nem a puxou de nenhuma forma. Ele a envolveu em calor. Você está livre agora, ele disse suavemente. Ela olhou em seus olhos, não encontrando nenhum traço de fome ou crueldade, apenas respeito. Lágrimas se formaram em seus olhos dourados. Mas sem tela, água. Ela lutou para contê-las. Ele estendeu a mão em direção a ela e ela hesitou, olhando para ela por aquilo que parecia uma eternidade. Então, ela colocou sua mão na dele, e a multidão observou enquanto a aparentemente insignificante mulher alienígena avançava. Com a cabeça erguida, ela estava envolta em um manto humano, um símbolo de sua nova força. Sua mão estava entrelaçada com a de alguém que não a via como uma mera piada. No entanto, naquele momento, ela nem sabia o nome dele. Ele não conseguia entender bem por que havia escolhido ela. No entanto, pela primeira vez, em o que parecia uma eternidade, ela se sentiu verdadeiramente vista. Enquanto caminhavam para longe do mercado de escravos, era como se ela estivesse em um sonho. As pernas dela a levaram para frente, mas seu coração lutava para compreender a realidade do que acabara de acontecer. O homem caminhava ao seu lado, uma figura de silêncio e calma, seu olhar fixo à frente, nunca se virando para trás. Seu casaco estava jogado sobre os ombros dela, quente e macio, proporcionando um escudo reconfortante contra suas roupas esfarrapadas. Não havia correntes aprendendo nenhuma ordem a seguir, nenhum comando severo a obedecer. Apenas uma profunda quietude envolvendo os dois. Ela lançou olhares furtivos para ele pelo canto do olho, intrigada. Ele era diferente dos outros. Não a encarava de forma lasciva, nem ria dela. Ele não a via como um mero objeto ou uma fera. No entanto, ela não conseguia entender bem a razão por trás de seu comportamento incomum. Por que ela? Por que agora? Eles chegaram a um modesto veículo de transporte estacionado nos arredores da cidade. Era velho e empoeirado, mas surpreendentemente limpo. Ele abriu a porta traseira e pegou uma garrafa de água junto com um pequeno pacote de comida. Sem dizer uma palavra, ele entregou os 2 itens a ela. Ela hesitou, a incerteza a corroendo. Seria algum tipo de truque? Ele estava oferecendo sustento apenas para explorá-la mais tarde. No entanto, ao olhar em seus olhos, ela os encontrou suaves e gentis, desprovidos de pressão ou expectativa. As mãos dela tremiam enquanto ela alcançava a garrafa. Com lábios cautelosos, ela tomou um gole, saboreando o líquido fresco que acalmava sua garganta seca, ressecada por dias sem água. A comida era simples, mas carregava um sabor de esperança. Uma sensação de calor floresceu em seu peito.
não pela refeição em si, mas pelo silêncio reconfortante que os envolvia. Era um silêncio que parecia calmante e não doloroso. Eventualmente ele quebrou aquela tranquilidade. "Meu nome é Cole", ele disse em voz baixa, com o olhar fixo no céu. Ela desviou o olhar para baixo. Eu não tenho mais um nome." "Então, eu vou esperar", ele respondeu suavemente. "Você me dirá quando estiver pronta." As palavras dele a atingiram com uma força maior do que qualquer golpe físico. Ninguém nunca tinha falado com ela daquela forma antes. Não desde sua captura, não desde que lhe tiraram seu nome, seu título e seu orgulho. Ela olhou para ele mais uma vez, realmente o observando. Seu rosto trazia as marcas do tempo desgastado e áspero, com uma cicatriz contornando sua mandíbula. No entanto, foram seus olhos que a cativaram. Cheios de bondade e força, não havia indício de pena, apenas uma compreensão profunda e silenciosa. Enquanto voltavam, as palavras entre eles eram poucas. Ele direcionou o veículo de transporte para longe da cidade movimentada e em direção às vastas e áridas planícies que se estendiam além. À medida que a noite descia, as estrelas começaram a brilhar no céu que escurecia. Depois de um tempo, eles chegaram a um modesto posto avançado. Não era nada extravagante. Apenas um abrigo de metal, um painel solar e um punhado de máquinas espalhadas do lado de fora. No entanto, parecia um lar para ele. E talvez estivesse se tornando um para ela também. Por dentro, o abrigo era modesto, mas bem cuidado. Uma cama estava repousada em um canto, acompanhada por uma pequena mesa, prateleiras repletas de ferramentas e peças de reposição, e um aquecedor que zumbia suavemente ao fundo. Ele gesticulou em direção à cama. "Você pode descansar aqui." "Eu ficarei no chão", ele disse. Ela piscou surpresa. "Você confia em mim?" Ela perguntou, com a voz mal acima de um sussurro. Ele deu de ombros, despreocupado. "Você precisa descansar mais do que eu." As palavras dele pairavam no ar, e ela sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela desejava perguntar mais, aprofundar-se em seus pensamentos e intenções, mas a exaustão pesava fortemente em seu corpo, deixando-a cansada demais para continuar a conversa. Ela se deixou cair na cama lentamente, preparando-se para a possibilidade de ser puxada ou gritada. Mas, para sua surpresa, nada aconteceu. Cole colocou um cobertor dobrado ao lado do aquecedor. Então, se acomodou no chão e apagou as luzes. À medida que a escuridão envolvia o quarto, de alguma forma parecia quente e acolhedora em vez de fria. Enquanto ela estava deitada na cama, seu olhar fixo no teto, seus pensamentos giravam em um turbilhão de confusão e curiosidade. Por que iria escolher? Ela tinha ouvido as histórias, contos de crueldade e escuridão. Alguns humanos eram movidos por motivos feios, comprando escravos para seus próprios desejos egoístas. No entanto, em sua experiência, Cole não havia tocado um dedo nela. Ele não havia proferido uma única palavra cruel. Na verdade, ele nem mesmo havia pedido que ela fizesse algo. Havia apenas silêncio, preenchido com uma bondade não dita. Ela se virou para olhá-lo e, na luz fraca, notou a suave elevação e queda de seu peito enquanto ele dormia pacificamente. Com um suave sussurro, ela pronunciou um nome que não dizia há anos. Rekka. Esse era seu nome. Um nome que ela havia enterrado profundamente dentro de si. Um nome que ecoava a pessoa que ela um dia foi muito antes das correntes e da vergonha tomar em conta. Ela fechou os olhos
e pela primeira vez em muitas noites encontrou consolo. Nenhum pesadelo a assombrava. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pela pequena janela, lançando um brilho quente no quarto. Cole já estava acordada, preparando uma refeição simples em uma chapa de aquecimento. Ela se sentou devagar, com a incerteza obscurecendo sua mente sobre o que fazer a seguir. Seus músculos pulsavam com uma dor persistente, mas era sua alma que sentia o peso mais pesado. Ele a avistou e fez um aceno com a cabeça. "Você dormiu bem?" ele perguntou. Ela acenou com a cabeça uma vez com um leve sorriso nos lábios. "Melhor do que antes." Ele lhe entregou uma tigela e ela a aceitou, estudando-o atentamente. "Você não pediu nada," ela disse suavemente. "Eu não vou," ele respondeu. "Então por que eu?" Ela perguntou, sua voz tingida de curiosidade. Ele levou um momento para organizar seus pensamentos antes de responder. "Porque você foi a única que não estava fingindo," ele disse. Todos os outros imploravam, forçando sorrisos falsos e tentando se vender. "Mas você manteve sua posição mesmo quando o mundo ria de você." Ela engoliu em seco, sentindo uma faísca acender dentro dela. Uma que ela acreditava ter se extinguido há muito tempo. "Sou Rekka," ela disse, com a voz firme. Ele sorriu calorosamente em resposta. "Prazer em conhecê-la, Rekka." Naquele instante, uma transformação ocorreu. O peso da vergonha começou a se dissipar, dando lugar a uma nova sensação. Algo quente, algo genuíno. Esperança, pontuou. Naquele momento, ela começou a entender que talvez não tivesse sido salva apenas para servir. Talvez tivesse sido salva para realmente viver. Os dias que se seguiram foram serenos, mas longe de serem vazios. Rekka ofereceu sua ajuda sempre que possível, enquanto mantinha um olhar atento sobre Cole. Ele era um homem de poucas palavras, frequentemente perdido em seus próprios pensamentos. Ele nunca pediu nada em troca, ponto. Em vez disso, ele pacientemente a ensinou a usar os filtros de água, como dobrar os painéis solares quando as tempestades se aproximavam e como preparar refeições simples na placa de aquecimento. Ao longo de tudo isso, ele nunca a fez sentir-se um fardo. Ele nunca a olhou da maneira como a multidão agitada do mercado fazia, com desdém ou zombarias. Em vez disso, ele a tratou como uma igual, como se ela fosse apenas mais uma pessoa. Esse simples ato de bondade a deixou mais perplexa do que qualquer. Rekka havia passado anos ouvindo que era grande demais, poderosa demais, avassaladora demais. Os compradores buscavam algo pequeno e delicado. Ela havia sido vendida apenas uma vez antes. E essa experiência havia sido manchada por um comprador que recorreu à violência quando ela não conseguiu se submeter. No entanto, com Cole, tudo era diferente. Ele nunca levantou a voz nem uma única vez. Quando falava, seu tom era sempre calmo e reconfortante. Ele dava suas instruções com um toque suave, e sempre que ela se esforçava, ele expressava sua gratidão. A simples frase "obrigada" ressoou dentro dela de forma mais profunda do que qualquer golpe poderia. Uma noite depois que eles trabalharam juntos para consertar uma unidade de armazenamento rasgada, Cole lhe entregou uma caneca fumegante de caldo quente. Eles se sentaram do lado de fora, olhando para cima enquanto as estrelas começavam a brilhar, uma a uma. Ela não conseguia se lembrar dos nomes da maioria delas, mas algumas piscavam em sua memória, vestígios de uma infância passada em um planeta distante agora esquecido. Após um momento de silêncio, Cole se virou para ela e perguntou: "Como era a sua casa?"
Reca olhou para o céu por aquilo que parecia uma eternidade. O ar estava denso e verde, saturado de umidade, enquanto a chuva forte fazia as árvores vibrar uma melodia suave. Meu povo era de guerreiros da terra, agricultores que pegavam em armas quando a necessidade surgia. Eu havia sido treinado desde jovem, mas me vi preso entre dois mundos. Alto demais para me encaixar nas fileiras das meninas, e gentil demais para as unidades dos homens. Mas meu desejo de proteger me levou a me tornar o que eles chamavam de mãe escudo. E ele tomou um gole da bebida. Isso soa como alguém significativo. Eu era, e então eu não era mais. Ela falou com um tom monótono. Minha cidade caiu e meu povo foi disperso. Lutei com todas as minhas forças, mas ninguém pode lutar em... Eventualmente fui capturado. Minha força, que antes era motivo de orgulho, se transformou em uma cruel piada, e meu corpo se tornou uma cela fria e inflexível. Fui reduzido a um mero objeto, algo a ser trocado a suportar pesados fardos e a assustar crianças por diversão. Muito grande para correntes, eles simplesmente me deixaram trancada, alimentando-me apenas com restos. Então, me venderam por uma ninharia. Suas mãos tremiam, fazendo com que a caneca inclinasse ligeiramente em seu aperto. Eu esqueci o que significava ser humana. Ela murmurou. Você não é humano. Cole respondeu com um leve sorriso. Ela respondeu com um sorriso brincalhão. Na minha cidade natal, há um ditado: ser humano é sentir e ter esperança. Mas eu havia parado de fazer ambas as coisas. Ele a olhou com uma expressão séria. É por isso que sou grato por ter te conhecido quando conheci. Reca piscou em surpresa. Por que isso? Ela perguntou. Porque não acredito que alguém tenha te dado o tempo que você precisa para se curar, ele respondeu. Eles notaram seu tamanho e sua força, mas ignoraram a pessoa que está dentro de você. Foi isso que eu vi. Ela estava sem palavras. Ninguém nunca tinha falado com ela daquela forma antes. Naquela noite, enquanto ela deitava na cama macia dentro do abrigo dele, sua mente girava em confusão. Não era apenas bondade o que ele estava oferecendo a ela. Era confiança. Ele ficou ali sem guardas, fechaduras ou armas ao seu lado. Ele depositou sua fé na presença dela, acreditando que ela não o machucaria e esperava que pudessem coexistir em harmonia. Quando pela primeira vez ela não se sentia perigosa. Em vez disso, uma sensação de segurança a envolvia. Quando a manhã chegou, ela acordou cedo e preparou uma bebida quente. Um gesto que pegou Cole de surpresa. No entanto, ele sorriu e aceitou sem hesitar. Depois de compartilhar aquele momento tranquilo, eles uniram forças para consertar o motor desgastado do transporte, trabalhando lado a lado em uma nova camaradagem. Ela segurou os componentes pesados enquanto ele manobrava debaixo do veículo cercado por ferramentas e fios. Juntos formavam uma equipe perfeita, seus movimentos fluidos e instintivos, como se já tivessem compartilhado essa experiência inúmeras vezes antes. Mais tarde, ele a guiou pela arte de cuidar do pequeno jardim localizado atrás do abrigo, compartilhando seu conhecimento com uma suave empolgação. Os vegetais eram escassos, mas vibrantes e saudáveis. Com suas mãos grandes, ela colocou meticulosamente cada semente no solo, tratando-as como se tivessem grande importância. Cole a observava em silêncio, cativado pela ternura que ela demonstrava. À medida que a noite se aproximava, ela se virou para ele e perguntou:
Por que você não me pediu para ir embora? Cole levantou uma sobrancelha intrigado. Você quer ir embora? Ele perguntou. Ela hesitou antes de responder. Não. Ele insistiu, então. Por que eu perguntaria? Ela desviou o olhar, seus pensamentos girando. Porque é isso que as pessoas fazem. Eles te usam e depois te afastam. Ele encontrou os olhos dela com uma sinceridade inabalável. Não sou pessoas, ele respondeu simplesmente. A garganta dela se apertou. Ninguém nunca havia pronunciado algo tão aparentemente pequeno, mas tão profundamente significativo. Naquela noite, enquanto ela estava sentada do lado de fora sob a vasta extensão de estrelas, Reca sussurrou para si mesma. Acho que agora me lembro como é viver de verdade. E assim, uma centelha se acendeu profundamente em seu coração. Algo que havia estado enterrado por tempo demais começou a florescer mais uma vez. Na manhã seguinte, Cole se virou para Reca e disse que precisavam fazer uma viagem até o posto de comércio na cidade próxima. Os suprimentos estavam diminuindo e eles estavam com uma necessidade urgente de ferramentas, comida e combustível. O coração de Reca apertou ao lembrar disso. Aquela cidade, ela nunca poderia esquecê-la. Era o lugar onde o mercado de escravos havia estado, um lembrete assombroso de seu passado. Era onde ela havia sido ridicularizada, observada com curiosidade e tratada como nada mais do que lixo. No entanto, Cole não se intrometeu em seus pensamentos. Em vez disso, ele ofereceu uma calma reassurância, dizendo: estarei com você a cada passo do caminho. Isso tornou as coisas um pouco mais fáceis. Ela vestia um simples manto marrom que ele lhe havia dado. Embora fosse velha, estava bem conservada. Sua figura alta ainda chamava a atenção. E cada passo que ela dava era pesado pelo fardo de memórias dolorosas. No entanto, ela caminhava ao lado dele, nunca ficando para trás. E isso fez toda a diferença. A cidade permaneceu inalterada com seus edifícios familiares, o mesmo ar empoeirado e aquelas escadas íngremes e implacáveis. Alguns rostos se voltaram para ela, o reconhecimento piscando em seus olhos. Eles estreitaram os olhares e sorrisos cruéis torceram seus lábios, revelando julgamentos não ditos que pairavam no ar. Cole caminhou diretamente em direção à loja de suprimentos, ignorando os murmúrios que o cercavam. No entanto, Reca ouviu cada palavra. Não é aquela que cresceu demais na leilão? Ela ainda está com ele. Talvez ele precise de um cão de guarda. Pim. Não, provavelmente ele não pode pagar nada melhor. Ela manteve o olhar fixo à frente com a mandíbula apertada. Cada palavra a atingiu como um tapa. Ela já havia suportado coisas piores no passado. No entanto, algo dentro dela parecia diferente desta vez. Talvez fosse a maneira como Cole a olhava, não com os mesmos olhos julgadores que os outros. Talvez fosse a cama que ele lhe havia presenteado ou o calor reconfortante em sua voz ao pronunciar seu nome, Pinto. Dentro da loja, Cole estava envolvido em uma conversa com o atendente, conferindo metodicamente os itens de sua lista. Enquanto isso, Reca permaneceu perto da porta tentando encolher-se mesmo que fosse impossível fazer isso. Um trio de homens alienígenas irrompeu na sala, suas risadas estrondosas, ecoando pelas paredes. Vestidos com armaduras ornamentadas que brilhavam com arrogância, eles exalavam um ar de superioridade. Um deles, uma figura imponente, avistou-a e soltou uma risada zombeteira. Ora, olhem só quem está aqui.
Ele zombou. O grande que ninguém queria. Seus companheiros se juntaram, suas risadas ecoando como um coro cruel. Ainda não consegue vendê-la. Ele provocou, deleitando-se com o momento. Talvez ela agora vigie sua cabana? Ou mantém sua cama aquecida um mero humano? Cole não se virou. Ele permaneceu focado em inspecionar os cilindros de combustível. O primeiro homem deu um passo mais perto de Rekka. Como é ser propriedade de alguém com um gosto tão ruim? Rekka permaneceu em silêncio, mas foi Cole quem finalmente quebrou a tensão. Diga mais uma palavra, e eu vou quebrar sua mandíbula, declarou ele, com um olhar fixo no chão. A loja caiu em um silêncio desconfortável. O ar denso de expectativa. O homem armado piscou em surpresa. O quê? Ele gaguejou. Cole se levantou, virando-se para enfrentá-lo e exudando uma postura calma, mas resoluta. Eu investi em suprimentos não para ser submetido a esse tipo de imundície. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Esta mulher salvou vidas muito antes de você aprender a andar. Sua força e coração superam qualquer coisa que você possa compreender. Então, deixe-me ser claro. Saia. Os homens trocaram olhares, incertos se isso era algum tipo de piada. Cole não levantou a voz, nem puxou uma arma. Ponto. No entanto, havia algo em seus olhos que os fez recuar. Eles se afastaram murmurando xingamentos entre os dentes, mas saíram mesmo assim. Rekka permaneceu paralisada no lugar. Seu peito estava apertado não de medo, mas de uma emoção que ela não conseguia identificar completamente. Ele havia se levantado por ela, nunca a tratando como uma mera peça ou expressando seus pensamentos como se ela fosse impotente. Em vez disso, ele se manifestou para silenciar os pessimistas. Um testemunho do respeito que tinha por ela. Em silêncio, eles carregaram os suprimentos, o peso de sua tarefa pairando no ar. À medida que o sol se punha lançando um suave brilho laranja pelo céu, eles seguiram de volta para o posto avançado. Rekka olhou pela janela perdida em pensamentos. Obrigada, ela finalmente disse, sua voz, mal acima de um sussurro. Cole deu de ombros levemente um gesto casual. Você não deveria precisar dizer isso, ele respondeu. Ninguém nunca falou por mim assim. Ela admitiu seus olhos ainda fixos no horizonte. Eles deveriam ter, ele respondeu, seu tom firme, mas compreensivo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Rekka se recostou, uma onda de estranheza a envolvendo. A bondade parecia vasta e avassaladora, muito parecida com seu próprio corpo. Ao longo de sua vida, disseram-lhe que ela não pertencia, que não se encaixava em suas definições restritas. No entanto, enquanto ela se sentava ao lado de Cole, uma revelação a atingiu. Ela não precisava se conformar às expectativas limitadas deles. Ela sempre estivera destinada a algo maior. À medida que as estrelas começavam a brilhar no céu noturno, Rekka se viu parada sozinha do lado de fora do posto avançado. A brisa fresca da noite acariciava seu rosto, e ela olhou para cima, dominada por uma sensação profunda e desconhecida. Não era vergonha ou medo que se agitava dentro dela, era um senso de valor. Ela se virou para o brilho acolhedor do abrigo atrás dela, onde Cole esperava pacientemente dentro. Pela primeira vez desde que foi tirada de seu povo, Rekka sentiu um sorriso se espalhar pelo seu rosto.
O vento sussurrava sobre fumaça e fogo, carregando seu cheiro muito antes de avistarem as chamas. Reca estava do lado de fora do abrigo, com o olhar fixo no céu, enquanto ele escurecia com a fumaça que girava. De repente, Cole saiu correndo do galpão de armazenamento, suas mãos cobertas de óleo e uma chave ainda apertada firmemente em seu punho. Juntos, eles voltaram os olhos para as colinas distantes, com uma sensação de urgência pairando no ar. Ao longe, chamas laranjas cintilavam de forma luminosa nas periferias do assentamento. Explosões irromperam, estourando o silêncio como um trovão. Iders, disse Cole com o rosto tenso de tensão. Eles miraram os tanques de água. O corpo de Reca ficou rígido ao ouvir a notícia. Sua respiração começou a desacelerar à medida que o reconhecimento a invadia. Ela já havia testemunhado isso antes: fogo, caos e o som penetrante dos gritos. Mas isso foi em uma vida diferente, uma época em que ela ainda era a mãe protetora, antes que as correntes e a vergonha a aprisionassem. Agora, as chamas haviam retornado, e as mesmas pessoas daquela cidade, aquelas que um dia a haviam zombado, estavam em perigo mais uma vez. Eles têm alguma defesa? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Antigas, ele respondeu, balançando a cabeça. Não são suficientes. Cole apertou o punho do seu blaster, determinação estampada em seu rosto. Eu preciso ajudá-los. Reca o observou por um momento. Ele era corajoso, mas era apenas um homem com um blaster. Era uma única chance que poderia levar à sua morte. Eu vou com você, declarou ela resoluta. Ela falou com convicção. E ele fixou o olhar nela. Você não deve nada a eles, ele insistiu. Não estou fazendo isso por eles. Ela respondeu, com a voz firme. Estou fazendo isso por você. Eles dirigiram rapidamente os pneus, levantando nuvens de poeira, enquanto o veículo acelerava pela terra ressecada. Quando chegaram à cerca externa da cidade, o caos já havia se instalado. Os invasores estavam dentro, causando destruição. Chamas iluminavam as ruas, lançando um brilho sinistro, enquanto o caos se espalhava. As pessoas gritavam e fugiam em todas as direções, parecendo insetos assustados pegos em uma tempestade repentina. Gangsters armados invadiram, derrubando portas, confiscando suprimentos e destruindo máquinas por onde passavam. Em meio ao tumulto, uma criança correu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem hesitar, Cole saltou do veículo, arma em punho, e disparou, derrubando um dos invasores com precisão. Mas então, mais pessoas surgiram das sombras. Foi nesse momento que Reca entrou na luz. A túnica que ela usava caiu, revelando seu verdadeiro eu pela primeira vez. Alta, livre e sem vergonha. Seus músculos se tensionaram e seus olhos brilharam com uma intensa luz dourada na luz tremulante do fogo. Ela pegou um pesado tubo de metal do chão, segurando-o firmemente como se fosse uma arma. Um dos invasores soltou uma risada zombeteira. Você de novo? Ainda fingindo que vale alguma coisa. Reca não respondeu. Em vez disso, ela avançou, o som de seus passos reverberando pelo chão. Seu bastão balançou em um arco perfeito, colidindo com o peito do invasor, com uma força que o fez voar para trás, como uma boneca de pano. Assim que outro agressor apontou seu blaster para ela, ela rapidamente arrancou a arma de suas mãos, impedindo-o de disparar. Seus punhos eram como martelos, prontos para infligir mais punição. Sua força era incomparável.
Cole se virou para vê-la em plena ação. Não era mais uma vítima, não se escondia mais atrás dele. Ela se movia como uma tempestade feroz e imparável. Os moradores da cidade começaram a notar. É ela, a do mercado. Ela está lutando por nós. Mas por quê? Ela realmente nos ajudaria depois de tudo? Rekka não se deteve nessas perguntas. Suas motivações eram mais profundas do que o passado deles. Ela não estava fazendo isso por eles. Ela estava fazendo porque, no fundo, continuava sendo uma protetora por natureza. Nenhuma palavra poderia mudar isso. Nenhum insulto poderia destruir o vínculo deles. Um grupo de invasores tentou cercar Cole, mas Rekka entrou em ação, posicionando-se entre ele e a ameaça. Com seu corpo agindo como um escudo, ela enfrentou os atacantes de frente. Um invasor avançou em sua direção com uma lâmina, mas Rekka foi rápida. Ela agarrou a arma com a mão nua, torceu para se livrar dela e desferiu um golpe poderoso que fez o agressor cair no chão. Inconsciente, a maré mudou rapidamente. Os guardas da cidade, inspirados pela força pura de Rekka, encontraram uma nova coragem dentro de si mesmos. Eles avançaram com maior determinação. Com Rekka à frente, os invasores começaram a recuar em pânico. Quando a poeira finalmente assentou, fios de fumaça ainda se enrolavam nos edifícios destruídos. Mas as chamas finalmente começavam a se apagar. Os invasores haviam escapado para a escuridão, deixando um silêncio inquietante em seu rastro. Rekka estava sozinha no centro da praça, seu peito subindo e descendo a cada respiração. Sangue manchava suas mãos, mas não era o dela. Lentamente, Cole se aproximou dela. Seus passos cautelosos. Você está bem? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Ela acenou com a cabeça, uma centelha de vida se acendendo dentro dela. Ele a observou não com surpresa ou medo, mas com um profundo sentimento de orgulho. Você me salvou, ele disse. Ela virou o olhar em direção aos rostos que espiavam pelas janelas quebradas e telhados. Eles não vão esquecer o que eu fiz. Ela respondeu com uma determinação resoluta na voz. Não. Cole respondeu firmemente. Eles finalmente verão quem você realmente é. Enquanto falava, alguns moradores da cidade se aproximaram dela cautelosamente, suas expressões uma mistura de nervosismo e incerteza. Entre eles, um pequeno garoto deu um passo corajoso à frente, suas mãos tremendo, enquanto estendia um pedaço de fruta em direção a ela. Obrigado, ele sussurrou sua voz. Mal. Rekka olhou para a fruta e em seguida voltou sua atenção para o garoto. Com um toque suave, ela aceitou e ofereceu um pequeno aceno em resposta. Naquele momento fugaz, ela transcendeu suas etiquetas. Ela não era mais uma mera piada, nem uma escrava, e havia se livrado do peso de ser grande demais. Em vez disso, ela se colocou como um escudo mais uma vez, não por um título, não por um povo, mas por si mesma. A cidade parecia transformada na luz da manhã. No entanto, em meio ao caos, as pessoas se moviam com um renovado senso de energia, determinadas a se erguer das cinzas. Elas haviam parado de correr e se esconder. Em vez disso, estavam se unindo para reconstruir. No centro desse silencioso renascimento estava Rekka, de costas para o sol, com as mãos cobertas pelos vestígios de seu trabalho. Ninguém se atrevia a rir dela agora. Onde quer que ela fosse, o silêncio a acompanhava. Não era um silêncio nascido do desgosto ou do medo. Ao contrário,
Era um silêncio imerso em respeito. Cabeças baixas, olhos arregalados de admiração. Pela primeira vez seu nome foi sussurrado não com zombaria, mas com um significado genuíno. Lá está ela, a guerreira azul que bravamente se defendeu contra 6 homens armados apenas com um cano. Sem hesitar, ela protegeu uma criança com seu próprio corpo, não mostrando nenhum sinal de medo. Nesse momento, ela não apenas protegeu os inocentes, mas também salvou uma vida. Col Reca nunca buscou gratidão ou esperou por elogios. Ela emprestou sua força à tarefa, levantando vigas, carregando cargas pesadas e distribuindo água com uma determinação silenciosa. Cada um de seus passos era firme e seu olhar permanecia inabalável. Ao lado dela, Cole trabalhava diligentemente, consertando máquinas quebradas, selando paredes e trocando fios. Eles trocavam poucas palavras, mas palavras não eram necessárias. Os habitantes da cidade observaram algo mais profundo. Ela não se comportava como uma heroína. Em vez disso, movia-se com a graça de alguém que compreendia a dor muito bem e estava determinada a poupar os outros de vivenciá-la. Ao meio-dia, o prefeito da cidade, um alienígena esguio parecido com um lagarto chamado Kern, se aproximou dela, acompanhado por um grupo de líderes locais. Reca, ele começou, limpando a garganta com um toque de nervosismo. Tivemos algumas discussões e estamos empolgados em oferecer a você uma posição permanente aqui. Você poderia se juntar à nossa equipe de defesa, ou até mesmo assumir a liderança. Os outros acenaram com a cabeça em concordância, seu entusiasmo evidente. Precisamos realmente de alguém com suas habilidades. Reca os observou com uma calma firme. Rostos familiares a cercavam. Alguns a haviam zombado no mercado, suas risadas ecoando em seus ouvidos, enquanto outros desviaram o olhar quando ela implorou por comida. No entanto, agora, eles estavam diante dela, com os olhos voltados para baixo, oferecendo palavras cheias de esperança. Não estou buscando uma posição, declarou ela. Nunca lutei por um título. O prefeito fez uma pausa, engolindo em seco. Então há algo que podemos lhe oferecer? Ela desviou o olhar para Cool, que estava ocupado consertando uma antena quebrada nas proximidades. Eu já tenho tudo o que preciso, disse ela suavemente. O prefeito seguiu o olhar dela e acenou com a cabeça em compreensão. Mais tarde naquele dia, enquanto o sol se punha abaixo no horizonte, uma celebração improvisada começou a se desenrolar. Não era algo que eles tinham planejado, mas depois de suportar tanto, a alegria tem uma maneira de voltar para suas vidas. As pessoas se reuniram para compartilhar sua comida armazenada, consertaram instrumentos e colocaram orbes brilhantes ao longo dos caminhos. As crianças rodopiavam e dançavam a música. Preenchia o ar e risadas ecoavam mais uma vez. Enquanto isso, Reca estava sentada quieta em um banco, suas grandes mãos repousando suavemente em seu colo. Ela frequentemente se sentia deslocada em meio às celebrações. O peso de seu passado parecia pesado demais. E as cicatrizes que ela carregava eram profundas demais. Mas então uma garotinha se aproximou dela, uma figura minúscula com pele roxa vibrante e olhos brancos marcantes. Senhora Reca, você pode me levantar? Ela perguntou, sua voz cheia de esperança inocente. Reca piscou em surpresa. O quê? Ela exclamou. Eu quero ver as estrelas melhor. Paul estava perto observando a cena se desenrolar. Com um sorriso gentil,
Reca se abaixou, pegou a garotinha e a levantou bem alto em direção ao céu noturno. A criança irrompeu em risadas, suas pequenas mãos se estendendo enquanto ela alcançava as estrelas imaginárias acima. Ela é tão forte quanto uma montanha, exclamou a menina com uma risada, sua voz ecoando alegremente. Aqueles que estavam por perto não puderam deixar de sorrir com a declaração inocente. Naquele momento, Reca sentiu seu coração disparar. Não era o peso da criança que mexia com suas emoções. Era a percepção de que ela não era mais vista como uma besta, mas sim como algo belo, qual se aproximou enquanto a criança dançava, um sorriso brincalhão no rosto. Você lidou com isso melhor do que a maioria dos generais. Ele provocou. Reca ofereceu um sorriso gentil em resposta. Eu nunca fui boa em aceitar elogios, ela admitiu. Bem, é melhor você começar a se acostumar com isso, ele respondeu, seu tom leve mas sério. Não vai parar tão cedo, ela o observou, cativada pela firmeza de seus olhos honestos e transbordando um cuidado silencioso e inabalável. Naquele momento, ela percebeu que nunca tinha ousado perguntar a ele por que ele a escolhera, porque ele havia pago voluntariamente mais do que o mercado exigia, ou porque havia arriscado o desprezo dos outros ao selecionar alguém que a galáxia considerava indigna. Ela se virou para ele e perguntou: por que você me escolheu, Cole? Naquele momento, quando mais ninguém o faria, ele hesitou antes de responder. Em vez de responder imediatamente, ele se acomodou ao lado dela, seu olhar fixo nas crianças brincando, suas risadas iluminando o chão empoeirado como faíscas de luz. Eu vi coisas fortes serem quebradas. Ele finalmente disse. Ele falou de máquinas colossais que esmagavam tudo em seu caminho, de poderosos lutadores levados à submissão, e de grandes corações que haviam sido esquecidos. Cada vez que ele sentia a picada da dor, ele se voltava para ela em busca de consolo. Mas então eu te avistei de pé resoluta naquela jaula, ainda alta, ainda orgulhosa. Você não estava quebrada. Você estava simplesmente enterrada. Não consigo explicar exatamente, mas no fundo, senti que se eu pudesse ajudá-lo a se levantar mais uma vez, tudo no mundo se encaixaria. Reca olhou para ele, seus olhos dourados começando a se suavizar com compreensão. Agora ela sussurrou. Ele sorriu de volta para ela, seu coração se enchendo de calor. Agora sou eu o sortudo, porque a pessoa mais forte que conheço está bem aqui ao meu lado. Por um longo momento, o silêncio os envolveu. Acima, estrelas floresciam no vasto céu escuro, enquanto abaixo a música dançava pelo ar e as luzes brilhavam como vagalumes. A cidade que Reca uma vez temeu agora a observava com admiração. Não era apenas sua força que eles respeitavam, era a história de sua jornada que realmente os inspirava. Reca estava à beira da parede do posto avançado, suas mãos fortes descansando na grade enquanto ela olhava para o horizonte. Ela observou com admiração enquanto o sol gradualmente se punha atrás das colinas acidentadas, pintando o céu em uma exibição de cores de tirar o fôlego. Primeiro transformou-se em um tom dourado quente, depois mudou para um rosa suave, e finalmente aprofundou-se em um rico violeta. O vento bagunçou suavemente seu cabelo curto e escuro, e pela primeira vez em muito tempo, seu corpo se sentiu sem peso. Não era que seus músculos tivessem diminuído. Não, eles continuavam fortes e robustos. Em vez disso, era o fardo dentro de seu coração que finalmente começara a se aliviar. Atrás dela, a cidade se estendia em sereno silêncio.
Há pouco tempo, este mesmo lugar a havia zombado, lançado insultos e a julgado por ser grande demais ou indesejada. No entanto, agora estava transformada, reconstruída mais forte, mais segura e cheia de gratidão. Ela desempenhou um papel crucial em sua proteção, não por obrigação ou comando, mas movida pelo seu próprio desejo de ajudar. Isso era o que a diferenciava agora. Ela ouviu passos se aproximando por trás e não precisou se virar para saber que era Coal. Você sempre vem aqui, ao pôr do sol, ele comentou, colocando uma bebida quente ao seu lado. É a única vez que tudo parece tão tranquilo. Ela respondeu, como se o mundo tivesse parado por um momento. Ele se encostou na grade ao lado dela, dizendo pouco, apenas observando as cores do pôr do sol se desvanecerem no crepúsculo. Depois de alguns minutos de silêncio, ela quebrou novamente. Você mudou tudo, sabia? Ele soltou uma risadinha suave. Eu não fiz nada extraordinário. Você me deu uma cama quando eu estava me preparando para uma jaula. Você me ofereceu água quando eu antevi o castigo. Você ficou ao meu lado quando o mundo decidiu rir de mim. Não diga que isso não é especial. Ele a observou à luz minguante, lançando um brilho suave em seu rosto, acentuando a força em sua mandíbula e a suavidade em seus olhos. Ela já não era mais a mesma mulher que ele havia descoberto naquele mercado de escravos. Foram-se os dias de silêncio e medo. Ela havia se transformado. Ela havia se transformado em algo muito mais formidável do que apenas uma lutadora. Aquele dia eu não vi uma escrava, ele disse, com a voz firme. Eu vi uma rainha aprisionada em correntes. Ela piscou, surpresa com suas palavras. Uma rainha? Ela repetiu, a incredulidade brilhando em seus olhos. Ele acenou com a cabeça, um sorriso cúmplice nos lábios. Você se comporta como uma. Mesmo diante do escárnio, você permaneceu firme. Mesmo na solidão, você manteve a cabeça erguida. Reca abaixou o olhar. Eu não me sinto uma rainha, ela admitiu. Eu me sinto despedaçada. Mas você não se permitiu ficar despedaçada, ele respondeu suavemente. Isso é o que te diferencia. Ela se virou para ele, seus olhos buscando os dele. Você realmente me vê assim? Ela perguntou. Sua voz mal acima de um sussurro. Mesmo agora, mesmo com este corpo, ele encontrou o olhar dela. Sua expressão inabalável. Vejo alguém que lutou para voltar à vida, ele respondeu, suas palavras ressoando profundamente. Você merece não apenas respeito, mas amor. A declaração dele a deixou momentaneamente sem palavras, o peso de suas palavras, a inundando, como uma maré. Ela havia sido usada e descartada, fazendo-a sentir que seu corpo era demais, sua força era ameaçadora, sua própria presença indesejada. No entanto, o carvão nunca vacilou. Nunca desviou o olhar. Ele sempre a tratou como se ela fosse algo verdadeiramente precioso. Ela olhou profundamente em seus olhos. Se eu te dissesse que nunca quis deixar seu lado novamente, você prometeria ficar? Ele sussurrou. Reca deu um passo mais perto, sua mão grande estendendo-se para encontrar a dele. À medida que seus dedos se entrelaçavam, um calor suave floresceu em seu peito, preenchendo-a com uma sensação de conforto e conexão. Não era a feroz chama da batalha, nem o frio desapego da mera sobrevivência. Era algo mais suave, mais gentil e indiscutivelmente. Você nunca buscou nada em troca, ela comentou.
Você poderia facilmente ter se aproveitado de mim. Todos esperavam isso, até eu. Mas isso não é amor, ele respondeu. Isso é controle. Eu nunca quis te possuir, Reca. Eu só queria que você entendesse o quanto você realmente importa. Um sorriso genuíno se espalhou pelo seu rosto, uma sensação de calor que ela não experimentava há anos. Então me deixe ficar, ela disse suavemente. Não por obrigação e não porque me sinto grata, mas porque eu escolho você, sussurrou Cole, apertando suavemente a mão dela. Então fique, não como uma serva, não como uma guerreira, mas como minha igual. Eles permaneceram ali por aquilo que pareceu uma eternidade sob a vasta extensão do céu aberto, envoltos em silêncio. Naquele momento, eles estavam ligados por algo muito mais poderoso do que medo ou obrigação. Algo genuíno e profundo. Enquanto caminhavam de volta para a cidade juntos, os moradores se afastaram não por medo, mas com um sentimento de orgulho. As crianças acenavam entusiasticamente, enquanto algumas mulheres se aproximavam dela com pequenos gestos de agradecimento. Do lado de fora da nova prefeitura reconstruída, uma placa proclamava orgulhosamente sua defesa por Reca, a guardiã. No entanto, para o carvão e para si mesma, ela era mais do que apenas um título. Ela não era uma escrava, nem apenas uma ferramenta. Ela era uma rainha que havia recuperado sua coroa. Não uma forjada em ouro, mas uma moldada a partir da dignidade, da força e do amor.